Quando pensamentos tentam nos quebrar e roubar nossa paz, precisamos lembrar que existe um Deus que não apenas nos fortalece, mas também se torna nosso escudo, protegendo coração e mente. Quantas vezes acordamos já cercados por preocupações, medos ou lembranças dolorosas que insistem em nos ferir? É justamente nesses momentos que devemos levantar os olhos e confiar naquele que disse em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é o guardião que nos cobre quando as batalhas internas querem nos paralisar, e o protetor que não permite que sejamos destruídos pelas setas da ansiedade e da dúvida. Quando começamos o dia entregando nossos pensamentos ao Senhor, descobrimos que podemos caminhar livres, porque Ele guarda nossa mente em perfeita paz. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A mente é o campo de batalha onde muitas das nossas maiores lutas acontecem, e é ali que os ataques mais sutis procuram nos enfraquecer. O inimigo sabe que, se dominar nossos pensamentos, pode minar nossa fé e roubar nossa alegria. Mas a palavra de Deus nos assegura em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa promessa nos lembra que não precisamos lutar sozinhos contra as vozes que tentam nos desanimar. Quando fazemos da oração da manhã um hábito, encontramos força para iniciar o dia protegidos pelo Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar é como erguer um escudo contra as mentiras que querem nos ferir, porque onde Ele reina, não há espaço para condenação ou medo. O devocional diário se torna um alimento que fortalece a mente, e a cada versículo meditado, somos lembrados de que a vitória já está garantida por aquele que venceu o mundo. Em muitas ocasiões, o coração se sente pesado pelas memórias de erros passados, pelas falhas que insistem em nos acusar e pelos medos de um futuro incerto. Porém, a verdade da palavra nos mostra que não precisamos carregar sozinhos esse peso. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, somos ensinados a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que cada ideia que tenta nos quebrar pode ser confrontada com a verdade do Evangelho. Se a culpa aparece, lembramos que em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o medo tenta se instalar, lembramos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Começar o dia com Deus é escolher alinhar pensamentos com a sua verdade e fazer da oração do dia um refúgio seguro, onde encontramos descanso e esperança para enfrentar cada desafio. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 6, versículo 16, a tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os pensamentos que nos quebram são como flechas invisíveis que querem ferir a alma. Mas a fé se torna a barreira que nos protege. Por isso, a prática constante da oração da manhã fortalece esse escudo, lembrando-nos de que não dependemos das nossas próprias forças, mas da graça do Senhor que nos sustenta. É um ato de confiança levantar os olhos e declarar: Senhor, Tu és o guardião do meu coração e da minha mente, e não serei vencido pelo medo. Cada devocional que fazemos se torna um tijolo que edifica a muralha da fé, levantando uma fortaleza contra os ataques invisíveis. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, reconhecemos que Ele é o verdadeiro general que luta por nós em cada batalha. Jesus também nos mostrou como proteger nossa mente contra os pensamentos que destroem. Quando foi tentado no deserto, respondeu ao inimigo usando a palavra, declarando em Mateus capítulo 4, versículo 4, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nos ensina
que a maneira mais eficaz de resistir aos pensamentos que querem nos quebrar é alimentar a mente com as Escrituras. É por isso que o devocional diário não é apenas uma prática religiosa, mas um ato de sobrevivência espiritual. Ao começar o dia com Deus, reafirmamos que nossos pensamentos não estão entregues ao acaso, mas guiados pela voz do pastor que nos conduz em segurança. A oração do dia nos conecta à fonte de sabedoria, que nos ajuda a discernir o que deve permanecer em nosso coração e o que deve ser rejeitado. Assim, mantemos a mente firme no Senhor e não nos deixamos abalar. A verdade é que o coração humano é frágil e, sem vigilância, facilmente se perde em preocupações, mágoas e ilusões. É por isso que a palavra de Deus nos adverte em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo nos lembra que pensamentos e emoções são portas que precisam ser protegidas. Quando permitimos que a ansiedade e a dúvida entrem, é como deixar um ladrão roubar a paz. Mas quando entregamos a guarda do coração ao Senhor, recebemos a promessa de que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A oração da manhã se torna uma chave que tranca essas portas contra o inimigo, e o devocional diário fortalece nossas raízes espirituais. Colocar Deus em primeiro lugar é a decisão mais sábia para quem deseja viver em equilíbrio e permanecer firme, mesmo em dias de tempestade. Talvez hoje você esteja enfrentando pensamentos de derrota, de incapacidade, ou até mesmo de desespero, acreditando que não há saída para o que está vivendo. Mas quero lembrar que o mesmo Deus que deu vitória a Davi contra Golias, o mesmo que fechou a boca dos leões na cova de Daniel, também é capaz de guardar sua mente e proteger seu coração. Em Salmos capítulo 3, versículo 3 está escrito: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Isso significa que não importa o quanto os pensamentos tentem te derrubar, o Senhor é quem te levanta. Quando fazemos da oração do dia uma prática constante, encontramos renovação para caminhar em paz. O devocional diário nos lembra que cada batalha é vencida primeiro na mente. E por isso, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. A vitória já é certa, porque aquele que é nosso escudo jamais falhará. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta oração da manhã, nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor seja o escudo que guarda nosso coração e protege a nossa mente contra todo pensamento que nos quebra. Reconhecemos que muitas vezes acordamos aflitos, dominados por preocupações, mas hoje declaramos que começamos o dia com Deus, certos de que nada poderá nos separar do Teu amor. Que cada pensamento seja alinhado à Tua vontade e que o nosso devocional seja a fortaleza onde encontramos descanso, paz e esperança. Senhor, ajuda-nos a colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos e que a Tua presença nos acompanhe em cada decisão. Pai amado, sabemos que o inimigo lança setas invisíveis para tentar nos desanimar e enfraquecer. Por isso, pedimos que a Tua palavra se torne o filtro que guarda nossa mente e que o escudo da fé esteja sempre erguido. Senhor, que o nosso coração seja blindado pelo Teu amor e que a oração do dia seja como um muro de proteção contra toda acusação, mentira e medo. Que possamos levantar nossos olhos e encontrar em Ti o refúgio seguro para enfrentar os desafios que surgirem ao longo da caminhada. Senhor, clamamos para que a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós. Que essa paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Sabemos que os pensamentos de derrota e de desânimo não vêm de Ti, por isso entregamos cada área da nossa mente ao Teu cuidado. Que a oração da manhã seja o nosso alimento e o devocional o nosso guia para que possamos permanecer firmes mesmo em meio às tempestades. Deus de misericórdia, queremos entregar diante de Ti todos os nossos filhos. Pedimos a Tua proteção sobre a vida deles,
que sejam guardados de todo mal e de todo ataque contra suas mentes e corações. Que eles cresçam debaixo da tua bênção, com sabedoria, paz e alegria. Que possamos ensiná-los a colocar Deus em primeiro lugar e que a oração do dia esteja sempre presente em seus lábios, fortalecendo-os em cada etapa da vida. Senhor, também colocamos diante de Ti a nossa vida profissional. Pedimos que abençoes os empregos daqueles que já estão trabalhando e que abras portas para os que estão em busca de uma oportunidade. Que o Senhor seja o provedor de cada lar, trazendo sustento, dignidade e prosperidade. Que a oração da manhã seja um lembrete diário de que todo trabalho deve ser consagrado ao Senhor e que, ao começarmos o dia com Deus, encontramos forças para avançar em qualquer desafio profissional. Pai amado, intercedemos por aqueles que enfrentam enfermidades. Pedimos saúde, cura e restauração sobre cada vida que clama ao Teu nome. Que os hospitais sejam visitados pela Tua graça e que o consolo alcance os corações aflitos. Livra-nos de toda enfermidade, fortalece os que estão em tratamento e derrama sobre nós o bálsamo da Tua cura. Que a oração do dia seja o canal por onde recebemos força e esperança para prosseguir. Senhor, guarda a nossa mente contra as vozes que tentam nos desanimar. Que possamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que não aceitemos como verdade as mentiras que querem nos destruir, mas que sejamos firmados na Tua palavra. Que a oração da manhã seja o combustível que fortalece a nossa fé e que o devocional diário seja a âncora que nos mantém firmes. Deus de amor, fortalece o nosso coração diante das lutas. Que possamos declarar como o salmista em Salmos capítulo 3, versículo 3. Mas Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Que mesmo quando nos sentimos fracos, possamos lembrar que o Senhor nos levanta e nos guarda. Que a oração do dia seja o espaço onde encontramos encorajamento e que, ao colocar Deus em primeiro lugar, possamos caminhar com confiança. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo renove os nossos pensamentos diariamente. Que cada manhã seja marcada pela certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Que a oração da manhã não seja apenas uma rotina, mas um encontro vivo com o Senhor. Que o devocional seja a ferramenta que nos ensina a discernir o bem do mal e que nos ajuda a escolher a paz em meio ao caos. Pai, sabemos que os dias são difíceis e que muitas vezes o medo quer tomar conta do nosso coração. Mas lembramos da Tua promessa em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa verdade seja a base sobre a qual construímos cada dia. Que a oração do dia seja o nosso alicerce e que colocar Deus em primeiro lugar seja sempre a nossa decisão. Senhor, livra-nos da ansiedade que consome as nossas forças. Que possamos entregar a Ti todas as nossas preocupações, lembrando do que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que a oração da manhã seja a oportunidade de depositar em Tuas mãos tudo aquilo que nos pesa e que o devocional seja o lembrete de que o Senhor sempre cuida de nós. Deus amado, guarda os nossos relacionamentos. Que nossas amizades e famílias sejam protegidas de toda divisão e de todo engano. Que o Senhor seja o centro de nossas conversas e que a oração do dia nos una em amor e em propósito. Que colocar Deus em primeiro lugar seja a marca de cada relacionamento que construímos, para que neles possamos refletir a Tua presença. Pai, guarda-nos também de pensamentos de solidão e tristeza. Que possamos lembrar da Tua promessa em Salmos capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que a oração da manhã seja o abraço que nos envolve e o devocional a voz que nos lembra de que nunca estamos sozinhos.
Que a tua presença seja sempre o nosso maior consolo. Senhor, pedimos que a tua sabedoria guie cada passo que dermos hoje. Que antes de qualquer decisão, possamos buscar tua direção em oração. Que a oração do dia seja a bússola que nos aponta o caminho certo, e que o devocional seja a luz que ilumina os nossos pensamentos. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, possamos caminhar em segurança e não tropeçar diante das escolhas. Pai, fortalece-nos contra a tentação. Assim como Jesus resistiu ao inimigo declarando a tua palavra, queremos também vencer as batalhas que surgirem em nossa mente. Que a oração da manhã seja a espada que empunhamos e que o devocional nos lembre sempre de que a vitória vem pela tua graça. Que cada passo dado seja debaixo da tua proteção e que não cedamos ao engano. Deus, pedimos que a esperança nunca falte em nossos corações. Que mesmo quando os dias forem difíceis, possamos levantar os olhos e crer que o Senhor está no controle. Que a oração do dia seja a chama que mantém a fé acesa e que o devocional nos ensine a enxergar além das circunstâncias. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, possamos experimentar a paz que o mundo não pode oferecer. Senhor, suplicamos que o teu amor seja o guardião dos nossos pensamentos. Que o medo, a dúvida e a angústia não encontrem espaço em nossas mentes. Que a oração da manhã seja a fortaleza onde nos refugiamos. E que o devocional seja a ponte que nos aproxima cada vez mais da tua presença. Que em tudo possamos refletir a tua bondade. Pai amado, pedimos que o Senhor abençoe cada lar representado nesta oração. Que haja paz, união e alegria em cada família. Que a oração do dia fortaleça os vínculos e que o devocional seja o momento de encontro com o Senhor dentro de cada casa. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, cada lar se torne um lugar de bênção e refúgio. Senhor, clamamos também pelo nosso país. Que o Senhor levante líderes justos e tementes ao teu nome. Que a oração da manhã seja feita em muitos lares e que o devocional da tua palavra seja semeado em cada coração. Que a tua justiça reine sobre a nossa nação e que possamos viver dias de paz e prosperidade. Deus eterno, terminamos esta parte da oração pedindo que o Senhor continue sendo o nosso escudo. Que nenhum pensamento que nos quebra tenha poder sobre nós e que o Senhor seja sempre o guardião do nosso coração e da nossa mente. Que a oração do dia seja a nossa força e que ao começar o dia com Deus, possamos vencer cada batalha confiando que o Senhor está conosco em todo o tempo. Senhor, hoje elevamos a nossa voz em unidade, pedindo que a tua mão esteja sobre cada detalhe da nossa vida. Que possamos acordar com pensamentos firmados na tua palavra e que toda a ansiedade seja substituída pela confiança em ti. Que a oração do dia seja o alicerce que fortalece o coração e que possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar em todas as nossas escolhas. Pai, entregamos diante de ti os nossos caminhos. Pedimos direção em cada decisão, discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para rejeitar o que não edifica. Que a tua sabedoria seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos passos. Que o devocional diário seja como um farol que guia a nossa mente para o lugar certo. Senhor, pedimos que nos ajudes a desenvolver um coração grato em todos os momentos. Que a gratidão seja o antídoto contra a murmuração e contra os pensamentos que tentam nos enfraquecer. Que possamos reconhecer as pequenas e grandes bênçãos que nos cercam diariamente. Que a oração do dia nos ensine a valorizar cada detalhe da tua bondade. Pai amado, guarda-nos contra palavras negativas que tentam nos desanimar. Que nossos ouvidos sejam fechados para críticas destrutivas e abertos para ouvir a tua voz. Que possamos discernir entre o que nos edifica e o que nos rouba a fé. Que a oração do dia nos ajude a filtrar cada palavra e cada pensamento que recebemos. Senhor, colocamos diante de ti os nossos sonhos e projetos. Que possamos apresentá-los em oração e esperar com paciência pelo teu tempo perfeito. Que a nossa esperança não esteja em circunstâncias, mas em quem tu és.
que o devocional diário seja o lembrete de que tudo acontece conforme o teu plano. Pai, pedimos que fortaleças a nossa fé em dias de incerteza. Quando não enxergarmos saída, que possamos confiar que o Senhor já preparou o caminho. Que a oração do dia nos encoraje a permanecer firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Que colocar Deus em primeiro lugar seja a chave para permanecermos em paz. Senhor, pedimos que o teu amor transborde em nossas atitudes. Que possamos tratar as pessoas ao nosso redor com compaixão e paciência. Que a oração do dia nos ensine a amar como Cristo nos amou, sem esperar nada em troca. Que a tua presença nos ajude a sermos instrumentos de paz e reconciliação. Pai, pedimos que abençoes os nossos pensamentos durante o trabalho e o estudo. Que possamos ser produtivos e criativos, fazendo tudo como para o Senhor. Que a oração do dia seja a lembrança de que cada esforço tem valor diante de ti. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas tarefas diárias. Senhor, pedimos que guardes os nossos passos nas ruas, nos caminhos e em todos os lugares por onde andarmos. Que o teu anjo acampe ao nosso redor, livrando-nos de perigos visíveis e invisíveis. Que a oração do dia nos traga confiança de que estamos sempre sob os teus cuidados. Pai amado, pedimos que nos ajudes a viver com humildade, que possamos reconhecer nossas limitações e depender da tua graça em tudo. Que a oração do dia nos ensine que a verdadeira grandeza está em servir. Que possamos refletir o caráter de Cristo em cada atitude. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso consolador nos dias de dor. Quando o coração se entristecer, que possamos encontrar alívio na tua presença. Que a oração do dia nos conduza ao consolo que só o Senhor pode oferecer. Que a tua paz seja como um bálsamo sobre cada ferida da alma. Pai, pedimos que nos ajudes a perseverar na fé, que não desistamos diante dos obstáculos, mas que possamos seguir confiantes até alcançar a vitória. Que a oração do dia seja a força que nos sustenta em cada passo. Que colocar Deus em primeiro lugar seja sempre a nossa motivação para continuar. Senhor, abençoa cada casal, cada casamento e cada união representada nesta oração. Que haja diálogo, respeito e amor sincero em cada relacionamento. Que a oração do dia seja o elo que fortalece os lares e que o devocional em família seja uma prática constante. Pai, pedimos que nos ajudes a perdoar aqueles que nos feriram. Que não carreguemos mágoas, mas que possamos liberar perdão como Cristo nos ensinou. Que a oração do dia nos ajude a libertar o coração de todo o ressentimento. Que possamos viver em paz e harmonia com todos. Senhor, pedimos que derrame sobre nós sabedoria para educar os nossos filhos. Que possamos instruí-los no caminho em que devem andar. Que a oração do dia seja o alicerce do lar e que o devocional em família os ensine a colocar Deus em primeiro lugar. Pai amado, pedimos que os nossos dias sejam cheios de esperança. Que mesmo quando enfrentarmos dificuldades, possamos acreditar que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Que a oração do dia seja o combustível que mantém a chama da fé acesa. Senhor, pedimos que o teu Espírito nos dê ousadia para testemunhar do teu amor. Que possamos ser luz em meio às trevas e sal que dá sabor ao mundo. Que a oração do dia nos encoraje a compartilhar a tua palavra com alegria e coragem. Que cada pensamento seja protegido pelo teu poder e que cada coração seja fortalecido pela tua graça. Que a oração do dia nos lembre que, ao colocar Deus em primeiro lugar, nada poderá nos abalar. Senhor, pedimos que os nossos passos sejam firmes e guiados pela tua presença. Que cada decisão seja tomada com sabedoria e que não sejamos conduzidos por impulsos, mas pela direção que vem de ti. Que a oração do dia fortaleça nossa caminhada e nos ajude a permanecer constantes no propósito. Pai, pedimos que abençoes os profissionais da saúde que cuidam de tantas vidas diariamente. Que sejam renovados em força e tenham suas mãos guiadas para trazer alívio e cura. Que a oração do dia seja um clamor por cada médico, enfermeiro e cuidador que dedica suas forças ao próximo. Senhor, pedimos que os nossos lares sejam guardados contra toda discórdia e desunião.
Que reine a paz, o respeito e o amor sincero. Que a oração do dia seja o vínculo que nos mantém unidos e que o devocional em família seja a base sólida para vivermos em harmonia. Pai amado, pedimos que nos ensines a lidar com as adversidades com paciência. Que em vez de murmuração, possamos aprender com cada desafio. Que a oração do dia nos ajude a transformar cada luta em aprendizado e cada dificuldade em oportunidade de crescimento. Senhor, pedimos que o nosso coração esteja aberto para perdoar, mesmo quando somos feridos. Que não carreguemos fardos de mágoa, mas que possamos liberar perdão como Cristo nos ensinou. Que a oração do dia nos ajude a viver em liberdade e paz interior. Pai, pedimos que nos guardes contra o desânimo que tantas vezes tenta nos dominar. Que possamos encontrar em Ti motivação para continuar e alegria para prosseguir. Que a oração do dia seja a força que nos impulsiona a não desistir dos Teus planos. Senhor, pedimos que abençoes as crianças em todas as partes do mundo, que sejam protegidas contra todo tipo de violência e injustiça. Que a oração do dia seja uma intercessão contínua por aqueles que são inocentes e precisam do Teu cuidado especial. Pai amado, pedimos que o Senhor fortaleça os solteiros e solteiras que buscam viver em santidade. Que encontrem em Ti realização e paz, e que aprendam a esperar o Teu tempo para cada promessa. Que a oração do dia seja a lembrança de que em Ti tudo se cumpre. Senhor, pedimos que nos ajudes a administrar com sabedoria os recursos financeiros que o Senhor nos confia. Que possamos viver com equilíbrio, generosidade e responsabilidade. Que a oração do dia nos ensine a depender de Ti e não das circunstâncias. Pai, pedimos que o Senhor abençoe os que estão enfrentando luto. Que sejam consolados pela Tua presença e encontrem esperança em meio à dor. Que a oração do dia seja o consolo que lembra que a vida em Cristo é eterna e que nele a saudade encontra alívio. Senhor, pedimos que os nossos olhos sejam guardados contra a inveja e a cobiça. Que possamos celebrar as conquistas alheias e confiar no tempo certo para a nossa vitória. Que a oração do dia nos ensine a viver com contentamento e fé. Pai, pedimos que fortaleças os professores e educadores que dedicam suas vidas ao ensino. Que sejam respeitados, valorizados e motivados em sua missão. Que a oração do dia seja um clamor por cada sala de aula e que o devocional alcance cada coração que aprende e ensina. Senhor, pedimos que a esperança floresça em nossos corações, mesmo quando tudo parecer contrário. Que a oração do dia seja a semente plantada em solo fértil, lembrando-nos de que o Senhor faz brotar vida em meio ao deserto. Pai amado, pedimos que abençoes os empreendedores e aqueles que buscam iniciar novos projetos. Que tenham criatividade, coragem e sabedoria para administrar seus negócios. Que a oração do dia seja a certeza de que o Senhor é quem abre e fecha portas. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ensine a ter domínio próprio. Que possamos controlar nossas palavras, atitudes e emoções. Que a oração do dia nos conduza a uma vida equilibrada, refletindo a Tua presença em cada gesto. Pai, pedimos que abençoes os missionários espalhados pelo mundo, que sejam sustentados em fé e coragem para anunciar o Teu nome em lugares difíceis. Que a oração do dia seja o sustento que os fortalece em cada jornada e que o devocional os mantenha firmes na Tua palavra. Senhor, pedimos que nos guardes do excesso de preocupações, que possamos aprender a confiar plenamente em Ti e descansar sabendo que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Que a oração do dia nos ajude a viver um dia de cada vez com confiança. Pai, encerramos esta parte renovando nossa fé em Ti. Que cada área da nossa vida esteja sob o Teu controle. Que a oração do dia continue sendo a ponte que nos conecta ao Teu coração e que possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Senhor, pedimos que a esperança seja renovada a cada amanhecer, que não sejamos vencidos pelo desânimo, mas que a fé seja a chama que ilumina o nosso caminho. Que a oração do dia
seja o alimento que sustenta nossa alma e que o devocional nos mostre sempre que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Pai, pedimos que o Senhor abençoe os que trabalham em transportes, motoristas, entregadores e todos que passam horas nas estradas, que sejam guardados contra acidentes e perigos e que possam chegar em paz aos seus destinos. Que a oração do dia seja um clamor por cada vida que se coloca em movimento todos os dias. Senhor, pedimos que nos ensines a cultivar a paciência, que não sejamos precipitados, mas que possamos esperar com serenidade a realização dos teus planos. Que a oração do dia seja a prática que fortalece a nossa confiança e que nos ensina que o tempo do Senhor é perfeito. Pai amado, pedimos que nos ajudes a manter a disciplina espiritual, que possamos separar momentos para buscar a Tua presença e ouvir a Tua voz. Que a oração do dia seja o compromisso que nunca deixamos de lado e que o devocional seja a oportunidade de crescer na fé. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que estão privados de liberdade, que encontrem consolo, esperança e transformação em Ti. Que a oração do dia seja a ponte que alcança os corações dentro das prisões e que o devocional seja a palavra que renova suas vidas. Pai, pedimos que guardes os nossos pensamentos durante a noite, que mesmo em nossos sonhos possamos estar em paz e descansar sob o Teu cuidado, que a oração do dia seja a certeza de que o Senhor vela por nós em todo o tempo. Senhor, pedimos que nos ensines a sermos bons administradores do tempo, que possamos usá-lo com sabedoria e não desperdiçar oportunidades preciosas. Que a oração do dia nos lembre de que cada minuto é um presente e que o devocional nos mostre como viver de forma plena. Pai, pedimos que abençoes os que estão em busca de reconciliação em suas famílias, que haja restauração, perdão e cura nas relações quebradas. Que a oração do dia seja o início de novos ciclos de amor e que o devocional fortaleça o compromisso com a unidade. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a ter coragem diante dos desafios, que não retrocedamos diante das dificuldades, mas que avancemos confiando no Teu poder. Que a oração do dia seja a força que nos impulsiona e que o devocional nos lembre de que somos mais que vencedores. Pai amado, pedimos que abençoes os que trabalham em silêncio, sem reconhecimento humano, mas que realizam tarefas essenciais, que sejam fortalecidos e recompensados pelo Senhor. Que a oração do dia seja um clamor em favor deles e que o devocional nos ensine a valorizar cada esforço. Senhor, pedimos que os nossos corações sejam guardados contra o orgulho e a vaidade, que possamos viver em humildade e mansidão, seguindo o exemplo de Cristo. Que a oração do dia seja a prática que molda nosso caráter e que o devocional seja a luz que guia nossas atitudes. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça as mães e pais que cuidam de seus filhos com tanto esforço, que tenham paciência, amor e sabedoria para guiar cada vida confiada a eles. Que a oração do dia seja o descanso que renova suas forças e que o devocional os inspire a ensinar os caminhos da fé. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que sofrem com a solidão, que possam sentir a Tua presença real em seus dias e encontrar companhia em Ti. Que a oração do dia seja a voz que consola e que o devocional seja a companhia que preenche o coração. Pai amado, pedimos que nos ajudes a viver com propósito, que não gastemos nossas forças em coisas sem valor, mas que investamos em tudo aquilo que traz fruto para a eternidade. Que a oração do dia nos lembre daquilo que é essencial e que o devocional nos alinhe com os Teus planos. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe os que trabalham com arte, música, literatura e criatividade, que usem seus talentos para espalhar esperança e inspirar vidas. Que a oração do dia seja um pedido por inspiração e que o devocional seja o guia para que usem seus dons com sabedoria. Pai, pedimos que nos ajudes a controlar nossas emoções, não deixando que a ira, a tristeza ou a inveja nos dominem. Que possamos ser guiados pelo Espírito em cada atitude. Que a oração do dia nos conduza ao equilíbrio e que o devocional nos molde conforme o Teu caráter.
Senhor, pedimos que abençoes os que trabalham na terra, semeando e colhendo, que sejam recompensados com fartura e força em cada dia de trabalho. Que a oração do dia seja um clamor por cada lavrador e que o devocional nos ensine a reconhecer a importância do esforço de cada um. Pai, encerramos esta parte pedindo que o Senhor continue sendo o guardião dos nossos pensamentos e do nosso coração. Que a oração do dia seja o elo que nos mantenha em Tua presença e que o devocional nos ajude a sempre colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe. Proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.